e o meu coração bate mais. Muito bem, aqui vocês estão vendo o Hospital Santa Catarina. Exato, estamos aqui no subsolo da Avenida Paulista, mas antes de qualquer coisa, vale importante você dizer, você está no Monza Experience, e no Monza Experience nós falamos de carro velho, especialmente, prioritariamente, do tipo Monza. Então, saindo aqui do subsolo do Santa Catarina, onde viemos constatar que o coração não tem nada, graças a Deus. Então, viemos aqui dar uma olhadinha, retorno de consulta. E foi pra conta. E agora vamos, vocês vão ver aqui subindo a mais importante avenida da América do Sul, que é a Avenida Paulista. E olha aqui, saindo do hospital, né? Tá aqui, você vê, mais um pouco para baixo você já encontraria o metrô. Vai, minha querida, passe aí. E aqui tem o calçadão da Paulista é bem grande, então vamos lá. Muito bem, então chegamos aqui agora, já estamos na Avenida Paulista, como você pode ver aqui na frente. E vamos, inclusive nós agora vamos percorrer a Paulista, né? Percorrer a Paulista por quê? Porque nós vamos hoje na direção da querida Rua Augusta. E aí na Rua Augusta não tem jeito, nós temos que ir até o final da Paulista. É bom que vocês vão acompanhando nesta manhã de tempo nubladinho, friozinho em São Paulo, a temperatura agradável, talvez 15 graus, então tá, ó, 17 graus, tá tranquilo aqui no termômetro da Paulista, são 9h30 da manhã, estamos bem. Estamos a bordo do nosso querido 500EF, a série comemorativa do Fittipaldi. Fazia tempo que ele não andava, então um trajetinho urbano. Temos aqui meio tanque ainda, então nem precisei abastecer. E estamos aqui fazendo circular o óleo nas galerias, o líquido de arrefecimento, freio e tudo. Enfim, estamos andando com o carro para fazer com que ele fique tranquilo. Então, muito bem, muito bom ponto. Depois eu ponho o Turbo Premium, você vê chegando, inclusive, no escritório. E aí, tranquilo, vamos para a nossa querida vaga, perto da bicicletaria, onde tem pilar de um lado, grade do outro. A chance de dar zebra, como esse carro já sofreu no passado, é menor, mas não é impossível. De qualquer forma, não é para isso que nós estamos falando aqui. Hoje o nosso assunto é diferente. Então, duas matérias legais que eu achei a 4 rodas do mês de junho, né? Não estou falando aqui das avaliações de veículos, essa parte não me interessa muito, mas algumas reportagens adjacentes, aquelas que não são as prioritárias, são legais ali de ver. A primeira coisa que a gente percebe no mês de junho é realmente a eletrificação chegando. Então, tinha uma reportagem da Renault com o Kwid elétrico, né? E depois temos a linha da GM, que eles demoraram para lançar, mas que em 24 praticamente toda eletrificada. 23, o ano que vem, começando com a Equinox, o novo Bolt, enfim, começa realmente agora com a General Motors a eletrificação de uma forma mais contundente, até que em 24 praticamente eles substituem para 100% a parte elétrica. Então a eletricidade, quer você goste ou não, vai chegar. Então esse é um ponto. Agora, outro ponto importante que eu achei legal, uma matéria que foi feita, na verdade, acho que foi colocada na 4 rodas, mas não foi a 4 rodas, está numa página com um layout um pouco diferente, então eu não vi não sei exatamente qual é o autor, mas enfim, é o resultado de uma pesquisa, duas pesquisas. A primeira sobre o preço do combustível. No mês de junho, talvez nós tenhamos atingido o ápice do preço do litro do combustível, seja qual combustível for. Então, naquele momento fez-se uma reportagem. E mesmo a gente aqui, com razão, inclusive, reclamando sobre a alta de preço de combustível, para todo mundo, né? Gasolina R$7 e tanto em média no Brasil. Agora já caiu um pouco no mês de julho, já estamos em julho e já deu uma caída. A gente voltou na casa dos 6 e alguma coisa para gasolina aditivada. Mas o fato é que naquele momento fez-se a pesquisa e comparou-se mais de 190, ou em torno de 190 países no mundo. Qual o preço de combustível traduzido para dólar na maior parte dos países, ou em 189 países, acho que foi esse o foco, o escopo da pesquisa. E uma coisa que é legal, o Brasil está no ranking de preço mais alto, primeira posição é o preço mais alto, o Brasil está na 109ª posição. Então, a gente reclama, mas tem gente que reclama muito mais que a gente. O preço em dólar nosso, ele está dentro de uma média, literalmente no meio da curva dos países. Tem países extremamente baratos, um exemplo aqui do lado, Venezuela, produtora de petróleo. Então, basicamente, a pesquisa conclui que os países que são fortes produtores de petróleo
justamente porque produzem, tendem a ter um preço menor. Então o equivalente, na Venezuela, o equivalente em reais é de 12 centavos o litro da gasolina. Eu não faço ideia de qual é o tipo de gasolina, de quão moderna ela é. A gasolina brasileira é uma das melhores do mundo, na sua composição química. Então, se você é muito antigo e acha, a gasolina brasileira não presta porque eu nasci lá em 70, 60, você precisa se atualizar, porque a gasolina brasileira hoje, ainda que use o álcool numa taxa de 20 e tantos % como antidetonante, é uma das melhores do mundo, tá? Inclusive o álcool como antidetonante é melhor do que chumbo e outras características, não só pela questão da poluição do ambiente, como inclusive num combustível mais saudável para o seu motor. Então, não tenho dúvida que as refinarias hoje no Brasil, com a lei e tudo, nesse ponto a gente evoluiu muito. E a gasolina aditivada, da mesma forma. Na verdade, é a mesma gasolina comum e aditivada, a composição no refino é a mesma, não tem diferença alguma. A diferença é o nome que está dizendo, aditivada. Coloca-se depois de refinada o aditivo. E aí o aditivo, basicamente, ele é o que? É uma espécie de um adstringente, então ele evita acúmulo de borra, esse tipo de coisa, e um lubrificante. É por isso que a vida do motor fica mais saudável com aditivo. Então, outra grande besteira que você escuta, não, a concessionária. Outro dia eu ouvi de uma pessoa falando isso, comprei um carro novo e a concessionária comprou um carro da Fiat, esse modelo novo que eu não vou lembrar o nome, é mais quadradinho. Putz, não vou lembrar mesmo o nome. Mas enfim, é um modelo recente, saiu esse ano. E aí a concessionária disse pra minha vizinha, não põe aditivada. Então, cometeu uma grande ignorância ali, não tem nada a ver. Seja gasolina ou álcool aditivados, não tem nenhuma mudança de fórmula, é apenas a adição pequena desse aditivo, que não faz mal algum, pelo contrário, faz bem para bicos injetores, para câmara de combustão, para tudo onde o combustível passa ou é detonado, né? Vira vapor, enfim, ele é queimado. Então, isso são pesquisas grandes que são feitas, então toma cuidado com essas besteiras que a gente escuta por aí, de pessoas que não tem nenhum embasamento falando aí. E mesmo eu não tenho embasamento nenhum, não sou cientista, não sou nada. Então, o que eu tô falando aqui, se você tiver curiosidade, você vai lá e pesquisa. Pesquisa onde? Em local sério. Então vai no site da Petrobras, vai no site da Shell, vai na Agência Nacional de Petróleo, enfim, se tiver tempo e não tiver preguiça, sai com a informação boa, tá? Bom, então essa era uma reportagem mostrando que a gente não está tão ruim quanto a gente espera. Países do lado aqui, o Uruguai, por exemplo, tem uma gasolina mais cara que a brasileira, né? E tem países como na Ásia, onde o preço é altíssimo. Um país asiático onde, ou Coreia, enfim, o preço da gasolina era o equivalente a R$14 o litro. Entendeu? Então, de novo, não sei a composição lá. Então a gente está bem. Claro, para o nosso padrão de renda, a gente fica um pouco nervoso e não gosta de aumento. E claro, eu acho que a nossa carga de impostos é grande. Aí fizeram também, destrincharam o preço da gasolina brasileira, onde estão as cargas de impostos. Então, mas mais ou menos 50% do preço que a gente paga na bomba é imposto, os vários impostos que existem no Brasil, que é justamente o que deu um arrefecimento no preço em função das eleições, né? Que eles estão fazendo esse rolo todo, justamente foi diminuindo a receita dos estados, que é o tal do ICMS, né? E aí automaticamente o preço caiu e a gente começou a perceber isso nas bombas, literalmente talvez uma semana ou duas atrás. Então é recente, estamos aqui ainda nem estamos na primeira quinzena de julho. Então essa é a primeira reportagem, eu achei bem legal, quer dizer, dá uma referência, porque a gente só vive na nossa bolha brasileira e acha que a gente, nossa, isso aqui tá o pior do mundo. Não é, tá bem longe de ser, né? Do outro lado, uma outra reportagem legal, também sobre combustíveis, que ela é curta, mas vale a pena, que é o brasileiro gosta de carro. Então, o povo brasileiro gosta de carro, cuida de carro. Isso a gente já sabia, é meio intuitivo, né? Outros países talvez não liguem tanto. O brasileiro é um povo que gosta de carro, valoriza o carro, né? Por outro lado, quando o assunto é abastecimento do próprio carro, ele não é cuidadoso. E aí foi feita uma pesquisa com 5.000 motoristas, e aí nessa pesquisa a aleatoriedade, que é o que dá credibilidade a uma pesquisa, então tem uma amostra válida. O que é a amostra válida na pesquisa estatística? É quando você entrevista um número X de pessoas de forma aleatória, de vários grupos e estratos sociais, para tentar ser amplo. Isso é definido no escopo de uma pesquisa.
E aquele número de entrevistas sem indução, ou seja, entrevistas bem feitas, com perguntas bem feitas, que não sejam direcionadas, faz com que você tome uma conclusão. Então, a estatística nos mostra, e claro que a gente sempre tem que olhar com reserva, embora exista um cálculo científico para justificá-la, a estatística nos mostra que, se a pesquisa é bem feita, com a amostra correta, você pode inferir que o todo, que você tem praticamente uma foto do todo. Então é importante esse negócio. Então essa pesquisa foi feita com 5.000 pessoas. Dessas 5.000 pessoas de estratos sociais, o que a gente chama aqui no Brasil de classe A, classe B, classe C e classe D, né? De sexos diferentes, e aí entrevistou em regiões diferentes. Então dali se concluiu com um resultado estatístico confiável que estavam representando o povo brasileiro. E essas 5.000 respostas eram várias perguntas, e eles concluíram que, primeiro, brasileiro então gosta de carro. Beleza, a gente até já diria, isso eu já sabia, tá bom. O brasileiro, ele gosta de carro, mas na hora que é o abastecimento, duas coisas imperam. A primeira, a grande ignorância. Ignorância, não estou falando aqui que o cara não estou xingando ninguém de burro. Ignorar alguma coisa é simplesmente o fato de você não conhecer alguma coisa. Eu sou um completo ignorante, por exemplo, em cardiologia. Eu não faço ideia das técnicas que são usadas pelos médicos. Até sei uma ou outra por ouvir, mas exatamente o que é feito, por que é feito, por quê? Porque eu sou ignorante, eu não fiz faculdade de medicina para entender disso. Eu sou ignorante na construção de prédios, eu não faço ideia de qual é a mistura de cimento, brita, sei lá o que, para dar a dureza necessária frente à dilatação, o vento da região, o solo que é plantado, o prédio, eu não faço ideia, eu sou ignorante na parte de engenharia. Então, nós somos o povo brasileiro, a conclusão é, somos ignorantes em matéria de combustível, é aquilo que eu falei lá atrás, nós não sabemos o que é realmente um bom combustível, não sabemos o bom combustível que temos e não acreditamos em algumas coisas que são verdade. Por exemplo, que o aditivo funciona. Então, ali o mais engraçado dessa pesquisa é que o brasileiro, número 1, se o brasileiro ele é consumidor de diesel, ele não faz ideia dos tipos de diesel e do ativado, o S50, o S não sei o que, o S10, ele não tem noção para que isso serve. Então, primeira conclusão, acham tudo que é a mesma coisa, só um nome diferente, e não é. Segundo, o brasileiro, em sua maioria, coloca gasolina comum, sem aditivo. Por quê? Aí não é por ignorância, é preço. Ele entende que, ele sabe que a gasolina comum não é de tão boa qualidade, mas ele também sabe que isso vai demorar para gerar um problema no motor. Então ele fala, conta com o tempo, joga o problema para frente, põe a comum e depois lá para frente, ou o carro já nem mais é meu, porque eu já vendi, ou depois eu resolvo esse problema quando ele se manifestar. Então ele gosta de carro, mas com alguma reserva. Não é aquele cara que gosta de carro e que fica cuidando do carro realmente até no momento do abastecimento. É um outro ponto curioso. E a outra coisa é, a grande parte, 70% da gasolina vendida no Brasil é a comum. Então, que significa o quê? É o preço mesmo que faz diferença. E muitas vezes, sem a escolha de um posto de rede específico. Quer dizer, o bandeira branca acaba fazendo realmente uma diferença grande para o brasileiro. O que também poderia indicar que você tem mais risco de ter uma gasolina que você não sabe a procedência. Então, outro fato curioso para um povo que gosta de carro. A questão de álcool, ela é bastante utilizada e quase não se fala em álcool aditivado. Por quê? Por pura ignorância. E quando eles entram no aspecto do aditivo, a ignorância aí é completa. O brasileiro não faz noção e muitos acreditam que é simplesmente um corante que se coloca no combustível para vender mais caro. O que não faz nenhum sentido, não faria com marcas que têm nomes a zelar, BR, Shell, Ipiranga. Não faz sentido que eles colocassem um corante que qualquer químico poderia, obviamente, verificar e fazer uma grande denúncia e um prejuízo para a marca. Então, pensar isso é de uma ingenuidade, é mais ou menos acreditar que o homem não foi na Lua, né? E aí você fala, não, realmente, 100 pessoas, ou sei lá quantas pessoas que trabalharam nos projetos, todas ficaram super tranquilas com todos os documentos que falsificavam todas as fotos lunares até hoje, e a gente conseguiu manter milhares de pessoas em silêncio. Cara, você não consegue manter 2 pessoas falando, contando mentira por muito tempo, você já imaginou milhares e ainda com uma pressão mundial. Então é de uma ingenuidade que você fala, realmente você acredita em Papai Noel, né? Então a mesma coisa com o combustível. Então essas 2 reportagens eu achei bem interessantes. E depois tinha lá mais de novo na eletrificação, um BMW que eles colocaram lá, que foi o primeiro. A BMW colocou o primeiro veículo
que vem pela Motorsport, que é o que? É o que dá a divisão de motores esportivos da BMW, aquela que aparece M3, a série M, né, que aparece coloridinho. Então eles colocaram isso também como lançamento, obviamente um carro caríssimo, de luxo, mas o M50, se não me engano, é um carro que é absolutamente fantástico, elétrico, e que ganhou o selo da Motorsport BMW. Então, mais uma vez, a eletrificação chegando realmente em todos os patamares de veículo, dos populares à divisão de luxo e de super esportivos. Então, achei bem interessante. E é isso. E nós vamos entrar neste prédio hoje, para verificar como estão aqueles carrinhos que a gente já olhou lá embaixo, o BMW e as Mercedes antigas, que continuam gerando pó. É isso. Chegamos aqui tranquilos. E agora? A gente tem que parar e desligar a câmera, só fica a GoPro, porque o QR Code tá nesse aparelho. Então vamos abrir aqui a janelinha. Falou, galera! Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma. Pessoal, os Mercedes continuam com mais poeira. O teto preto já está dando lugar a um cinza empoeirado. E não só carro velho, você vê que o cara é democrático. São os Mercedes e as BMWs e as Mercedes também que o cara deve ter, que também não andam. Vai entender. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro